Oi, gente! Sejam bem-vindos ao KumaCast, o podcast da Kuma Espaço de Criação. Eu sou a Ariel Kuma, sou professora de yoga e produtora cultural. Hoje aqui eu estou entrevistando a Dominique Jaci. Dominique, pode se apresentar. Olá, gente. Eu sou a Dominique Jaci, né? Que eu sou filha da Lua. Eu gosto de falar muito isso, assim. A Lua me influencia muito na minha vida. E gosto de trazer também, né? Essa identidade étnica, né? Que Jaci é uma entidade indígena do panteão. E bom, eu sou uma pessoa não binária. Os meus pronomes são femininos e não binários, né? Apesar de eu preferir os não binários e a gente tem uma certa dificuldade de implementá-los, né? E talvez a gente possa conversar um pouco sobre isso. Ai, amiga, foi mal. Tá ficando baixo, Tá de boa, eu acho. mas foi mal o quê? Eu te apresentei no Ela. Não, tudo bem, tudo bem. É, Eu sou artista, né? A minha vida eu vim me descobrindo enquanto pessoa mesmo através da arte, né? Eu acho que eu gosto de falar muito desse não lugar enquanto uma pessoa indígena que eu venho me aproximando cada vez mais, né? E principalmente quanto uma pessoa trans nesse lugar de ser uma pessoa racializada também, o quanto já é distante, né, da nossa realidade aqui na capital debater esses assuntos de retomada de identidade étnico-racial e ao mesmo tempo tá ultrapassando essas barreiras raciais, eu tá também entendendo como que o meu corpo transita, né, nesses lugares, enquanto cidade, assim, porque eu gosto muito de pensar no território enquanto cidade, porque é tudo muito distinto, né, o que acontece aqui do que poderia ser as nossas vidas e a gente se acaba limitando a nossa vida no que acontece aqui, a gente não pode ser mais nada além disso, né? É uma realidade assim. E bom, eu comecei a minha carreira cultural numa banda de rock. Aproximadamente 13 anos atrás, eu acho. É, eu comecei assim, né? Eu sempre, na verdade, quis trabalhar com artes visuais, principalmente com fotografia, audiovisual, desde adolescente, assim. Mas eu costumo dizer para as pessoas que o equipamento fotográfico sempre foi muito caro, né? E estava muito distante da minha realidade de acessar esses equipamentos. E a minha mãe tinha um violão já em casa, sabe? Então foi meio que esse o caminho. A vida me deu um violão, eu peguei e comecei a tocar, criei gosto, né, por cantar, por, não sei, eu acho que gosto de produzir sons, né? Hoje eu falo isso, assim, porque eu trabalho com música, mas a minha carreira hoje, poucas pessoas me veem fazendo música de verdade no palco, ou gravando uma música, lançando um clipe, sabe? Eu acho que o meu lugar hoje é muito mais a ver com o som e com paisagens sonoras e ambientações, som para cinema do que propriamente para música, sabe? E eu venho descobrindo isso há uns 3 anos, assim, na verdade, né? Durante a pandemia, eu estava morando na Vila Vagalume, né? Que era um espaço que eu gerenciava com outros artistas. E, bom, veio o vírus, a gente não conseguiu mais produzir nada, né? E a casa meio que precisou fechar mesmo, assim. Mas antes de fechar, eu fiz essa transição de carreira, né? Além da minha transição de gênero que aconteceu no mesmo momento, assim. E eu comecei a produzir coisas no audiovisual por conta da própria pandemia, que todos os formatos acabaram indo para o vídeo, né? Então eu comecei a desenvolver alguns projetos com algumas pessoas que eu conhecia que estavam indo para o formato audiovisual. E eu tinha muito esse interesse de, bora filmar, deixa eu editar. Mesmo não sabendo fazer, eu queria fazer, sabe? E aí foi meio que automático, assim. Quando eu vi, eu estava escrevendo um projeto para um edital que era na linguagem audiovisual já. E aí esse projeto foi aprovado na Lei Aldir Blanc de 2020. O Rebujo Negro é uma série, uma websérie de entrevistas, né? Eu entrevisto 5 pessoas negras que são artistas da música aqui da cidade, né? Tá disponível no YouTube.
E aí, a partir disso, eu acho que começo a me aproximar mais do momento que eu tô agora, assim, né? Tentando resumir um pouco a minha apresentação, porque eu acho que é um pouco difícil me apresentar sem falar um pouco desse trajeto que é um pouco longo e bagunçado e caótico, sabe? Que é ser artista, né? E aí, a partir do Rebúgio Negro, eu entendi que eu deveria, assim, focar meus esforços e investir, né, minha energia, meu dinheiro, porque dinheiro é energia, né? A gente investe a nossa energia para ter uma porção de dinheiro e poder comprar as coisas. Então, eu passei a dedicar toda essa energia para o audiovisual porque foi uma demanda social que eu entendi assim, bom, eu tinha pouquíssimas oportunidades de ter minhas produções, tipo, musicais no formato de vídeo, sabe? Eu não tinha como pagar uma pessoa para produzir um videoclipe, mesmo que fosse só acústico, sabe? Eu tocando violão e cantando, assim, era muito difícil. Geralmente era só no celular, sem qualidade de áudio, sem nada, né? E eu tinha muito essa necessidade, eu pensei, bom, acho que eu vou começar a estudar isso para me produzir as pessoas que eu conheço que também têm essa mesma dificuldade, né? E aí foi quando eu idealizei a produtora Jaci, né? Que hoje é o meu projeto principal, assim, de vida mesmo. Que, que é, além de ser uma produtora de audiovisual, é uma produtora cultural também, né? No sentido de elaborar projetos e também eu estar transitando nesses ambientes de políticas públicas, né? Defendendo assim algumas pautas que são importantes para mim e para a produtora como uma empresa que ainda é um pouco difícil, né, da gente se ver nesse lugar e falar para os outros que eu tenho uma empresa, mas de fato e a gente está, eu acho que aprendendo um pouco de como se colocar no mercado enquanto pessoa trans que empreende também, né, e todas as dificuldades que a gente passa nesse meio do caminho, que é embranquecido também e tenta e cis, né, que tenta sempre invalidar assim quem a gente é, né, o nosso passado, nossa raiz às vezes. E é muito difícil, né, estar nesse diálogo, fazendo essa disputa assim. E é o momento que eu tô hoje, né, eu produzindo, pensando em deixar de produzir apenas vídeos para a internet, que até então é onde eu comecei, né, a realidade da onde eu comecei nisso. Mas já pensando em produzir cinema, que é uma coisa que eu estudo há uns 3 anos, 4 anos, desde que eu comecei a fazer audiovisual, eu estudo cinema, mas nunca produzi nada na linguagem de cinema, sabe? E inclusive eu voltei do laboratório, né, o Lab Negras Narrativas Amazônicas, e eu estava trabalhando o meu primeiro curta-metragem lá, né, na linguagem de cinema. Então esse é o projeto que, no momento, a produtora já está trabalhando para conseguir desenvolver ao longo desse ano e quem sabe conseguir lançar ano que vem, né? Porque, bom, para fazer um curta, aqui em Manaus eu acho que a realidade da maioria das pessoas está muito no lugar de vamos fazer de forma independente e do jeito que dá, sabe? E eu também já fiz isso, não com longa, né? Outras linguagens, assim, não com curta, no caso. Mas eu estou tentando tensionar o debate de alguma forma nesse sentido, de gente, a gente não pode se acostumar nesse lugar, sabe? De estar sempre produzindo com o mínimo ou com o que dá e a gente se pagando mal, sabe? Trabalhando em condições insalubres muitas vezes e sobrecarregando funções, né? Para conseguir realizar um projeto por falta de financiamento muitas vezes. E é muito por isso que eu também hoje estou transitando muito nesses ambientes políticos, né? Porque essa realidade que a gente vive de precarização passa muito porque tem pessoas tomando essas decisões, né? E geralmente a gente não está participando desses debates e eu entendo também que são muitas dores que a gente vive e que a gente tem que lidar, né? E ainda se colocar num ambiente que é totalmente avesso a gente, aos nossos corpos, é difícil de cobrar de qualquer pessoa, sabe? Que tem energia para isso, assim.
Eu acho que é um pouco do resumo da minha história até o momento que eu cheguei Maravilhoso! aqui. Jaci, eu tô passada porque a gente se conhece, a gente é próxima, mas não é. E escutar é diferente, né? E eu acho que é sobre isso, essa proposta do podcast, de eu poder estar ouvindo mais dos nossos pares que estão no rolê, né? Você falou bastante do. Você citou duas vezes a questão de estar tá fazendo corre nas reuniões relacionadas a políticas públicas, né? O quanto que isso é muito além da militância para você? Eu acho que a militância ela vem como uma ferramenta, sabe? Mas é muito uma questão ancestral mesmo na minha vida, no caso, assim, que é uma história que eu falei muito pouco sobre isso em qualquer lugar e bem pouco com com poucas pessoas, na verdade, mas é uma coisa que eu não consigo fugir na minha vida, sabe? Eu já tentei, sei lá, não não estar nesse lugar da militância e pensar, gente, se eu for dedicar e investir todo o meu tempo e energia para estar militando e buscando, né, nossos direitos no âmbito das políticas públicas, eu posso estar me desgastando tanto sem ter um retorno e ao mesmo tempo as minhas produções vão ficando de lado, sabe? Porque eu acabo priorizando muito esse âmbito político. E eu tento balancear isso na minha vida, assim, né? Hoje, pelo menos, eu tô tentando fazer esse balanço de até que ponto eu posso, eu posso fazer a escolha de fazer um movimento político nesse momento, ou eu preciso escolher uma produção artística, um projeto que eu esteja elaborando. Mas é o que eu digo que vai muito que a militância é só uma ferramenta, é porque eu olho muito pela perspectiva de que a cidade, Manaus, né, especificamente, ela é um território que até hoje estão tentando colonizar, né? E, e isso passa muito pela minha família, assim, sabe? Por exemplo, a minha avó, ela é descendente de uma mulher que foi indígena Baré, lá de Parintins, sabe? Então, isso era uma informação que eu não tinha acesso durante a maior parte da minha vida, sabe? E quando eu comecei a pensar, peraí, o que tipo, quem somos, né? De onde nós viemos, por que a cidade é constituída dessa forma, quem construiu essa cidade, né? Isso começou a ser uma inquietação profunda na minha vida, sabe? De eu não conseguir viver a vida sem, tipo, e continuando ignorando isso. Então, esse lugar de eu estar transitando muito nisso é como se fosse uma resposta minha pra mim mesma, sabe? Tipo, tu pode até tentar viver a vida se afastando, se distanciando disso por ser uma coisa dolorida, que te faz chorar e faz querer gritar e tem raiva e cansaço e muitos desgastes, sabe? Pode até tentar ignorar, mas vai ter sempre alguma coisa, uma inquietação aqui dentro que vai estar me lembrando, né, do porquê que eu devo estar fazendo isso, assim. E hoje eu costumo dizer isso, né, porque eu não tenho muita escolha, na verdade. Eu acho que tudo na nossa vida acaba passando por isso, né? A necessidade de estar fazendo isso e se a gente não fizer, não tem ninguém representando a gente, né? E qual a importância da gente também estar disputando, né, esses espaços, assim, que são políticos e que estão o tempo inteiro tentando afastar a gente, né? E eles não representam a gente, né? Essa que é a verdade, assim. Não representa e nem lembra que a gente existe, né? Exatamente. Para mim, a militância é esse lugar dolorido, né? Eu te falei que tem muitas reuniões acontecendo relacionadas à Lei Paulo Gustavo eu tive que escolher qual que eu vou, né? Eu tenho que escolher tanto por causa do tempo hábil mesmo, mas com relação à minha saúde mental, né?
A militância, eu acho que eu volto à militância, eu sou jogada de volta à militância ano passado por decorrência das violências que eu sofri. Eu só queria, quando eu iniciei minha transição com hormônios, os hormônios me deixaram doida e eu só queria ser mãe. Só quero cuidar de casa, dar minhas aulas de yoga, sabe? Sim. Ter uma vida tranquila. E de repente, não. A gente comecei a pegar muita porrada num lugar que é de graça, né? Nunca fiz nada. As pessoas que não dão conta da nossa presença, né? E eu acho que é exatamente esse o gatilho, assim, de frequentar espaços públicos para tentar discutir, né? Eu admiro muito. Tu tá indo para todas, quase, né? Eu acho. O máximo que eu consigo, né? Que eu me sinto representada, pelo menos. O que eu tava falando pro Dai e pra Andira, nos próximos editais eu vou colocar no orçamento quantas reuniões que eu fui pra construção desse edital e cobrar um cachê retroativo disso, sabe? Sim. É um puta trabalho intelectual de consultoria que a gente tá Uhum. dando. Técnica, né, também, às vezes. A verdade é que nós temos poucos gestores públicos mesmo, assim, que a gente possa contar, né? Por isso todo esse nosso desgaste. Eu acho que a gente já respondeu as duas primeiras perguntas, que é relacionada a quem é você, o que você faz. A próxima é relacionada à comunidade. Se Uhum. você se sente fazendo parte de alguma comunidade ou pertencente. Eu acredito que sim. É, a- eu acho que quando eu escuto essa pergunta, eu fico tentada a querer responder que, primeiramente, eu não me sinto parte da cidade, sabe? É como se toda a estrutura do que é ser uma metrópole eu não me encaixo e tem sempre alguma coisa dizendo que precisa sair da cidade. Não é a questão de ir para uma outra cidade, é essa questão do retorno à floresta mesmo, né? E aí eu acho que vem para a primeira pergunta, assim, que é: existem comunidades que estão vivendo na floresta ainda aqui nos arredores da cidade de Manaus, e eu sempre me sinto mais parte dessas comunidades do que a própria cidade de Manaus, né? Então eu parto assim desse princípio. Se sentir mais parte é do tipo, se sentir confortável, se sentir Sim, me bem-vinda. sentir segura, né? É, saudável e sem as preocupações que geralmente a gente tem e o acolhimento também, né? Eu acho que a gente perdeu muito assim esse contato, né? Cada vez mais a gente se distancia, na verdade, da floresta, né? E eu gosto de refletir sobre o como Manaus é uma cidade que cresceu dentro da floresta, né? Por mais que seja tudo isso um mar de concreto, a cidade é toda cercada de floresta, né? Atrás, à frente, todo em volta, né? Mas ao mesmo tempo eu me sinto muito parte assim de uma parte específica do movimento cultural que não tem exatamente um nome, não, um nome de um grupo, mas enquanto artista eu me sinto parte da classe artística, mas de um recorte específico, né? Que são as pessoas trans, que são as pessoas indígenas, afro-indígenas, pessoas pretas, que de certa forma a gente compartilha, sabe, de alguns recortes parecidos que aproxima a gente, sabe? E eu acho que essa aproximação acaba fortalecendo não só um grupo específico, mas a gente enquanto população mesmo, né? Eu acho que Manaus tem uma tendência muito grande de se dividir em muitos grupos e só haver diálogo entre si nesses grupos, né? E geralmente esses grupos não me comportam no sentido de, tipo, até acontece um acolhimento ou as pessoas tentam me acolher, mas eu geralmente não me sinto confortável ou parte daquilo, sabe? Por alguns motivos, assim. Geralmente eu também me coloco enquanto uma pessoa que eu acho até que a gente conversou sobre isso naquela vivência de escrita criativa que estava tendo aqui na Kuma, né? Que
eu me considero uma pessoa muito radical, sabe? E é radical no sentido nem de ser extremista, né? Porque eu acho que foi isso que a gente conversou naquele dia, que tem uma diferença muito grande entre uma pessoa extrema nas atitudes e ser uma pessoa radical, assim. E eu acho que essa radicalização do meu pensamento acaba me afastando muito do mundo como um todo, assim, sabe? Então, quando eu vejo muitas questões em grupos que eu não me identifico, ou que eu sei que eu vou entrar em embate, sabe? Que eu sei que às vezes não cabe a mim entrar nesses embates, eu prefiro não me aproximar tanto, assim. Isso é um recorte muito pessoal, eu acho, sabe? Ou não, ou só não conversei sobre isso com ninguém também, né? Mas eu vejo muitos grupos, né, que eu me identifico, mas que eu de fato não me vejo como parte deles, né? Assim, principalmente estando transitando na cidade e no onde se centraliza a produção de cultura, né? Geralmente no centro da cidade, então eu estou basicamente há 13 anos me movimentando em muitos lugares e passando por muitos lugares, né? E não me identificando com muitos lugares e tentando ver onde eu me encaixo. E acaba que eu acho que no momento que eu tô agora, eu tô muito mais na vibe de tentar encontrar esses pares que a gente precisa encontrar, sabe? E aí eu acho que não tem muito a ver com grupos, tem mais a ver com estar criando um grande grupo, né? De pessoas que já fazem parte de diversos grupos e como que a gente consegue dialogar entre si. Eu acho que essa minha radicalização de às vezes ser uma pessoa muito isolada, porque eu de fato me isolo bastante da cidade, e não é nem pelas pessoas, sabe? É pela lógica de como a cidade acontece, assim. De o quanto eu preciso dedicar muito mais energia, investir muito mais energia física para estar alimentando essas relações que acontecem na cidade, porque, sei lá, eu não consigo sair da minha casa pro centro sem gastar R$ 50, assim, de bobeira, sabe? E, e honestamente eu não tenho grana para estar fazendo isso e eu sou uma pessoa que fico questionando muito, inclusive postei isso no Twitter ontem. É tipo assim, eu estou doente porque eu não tenho dinheiro ou estou ficando doente por tudo que eu preciso fazer para ter dinheiro, sabe? E eu tô o tempo inteiro nesse embate e ao mesmo tempo eu só sei que eu estou adoecendo e não sei exatamente o porquê, né? E eu entendo que parte disso vem dessa lógica do que é uma cidade, como que se relaciona numa cidade, sabe? Como é a cultura de uma cidade, onde que as pessoas frequentam, né? Os preços de tudo aquilo. Então, eu acho que a minha radicalização vai nesse sentido, assim, por exemplo, eu tenho muitos conflitos e divergências com alguns espaços culturais, por exemplo, que eu escolho não frequentá-los, né, por escolhas éticas mesmo, assim, do meu trabalho, de não querer me associar a minha imagem àquele espaço, né, então isso naturalmente já acaba me afastando de muitos ambientes que, sei lá, tem pessoas que eu conheço que às vezes vão estar lá e vão me chamar pra ir, eu vou falar, gente, eu não vou porque eu não vou pra esse lugar e, sabe, infelizmente eu me coloco dessa forma, assim. Não é nem infelizmente que eu me coloque, eu acho que infelizmente eu preciso me colocar, sabe? E para muitas pessoas eu acho que isso acaba sendo minimizado, né? Mas eu acredito muito na Minimizado? minimizado como se fosse uma atitude minha que no fundo não vai mudar nada, sabe? É só uma coisa que é muito radical, tipo, tu tá deixando de ir pra uma festa que tu podia estar se divertindo. Eu entendi minimizado, mas é quase igual também, né? Sim, é um pouco. Um julgamento do outro. É, mas eu acredito muito na potência dessas pequenas atitudes, sabe? Que às vezes ao longo do tempo vão criando as transformações, assim, né? Que eu tenho falado muito isso, eu escutei no Lab Negras Narrativas Amazônicas, eu não lembro quem que falou isso, eu gosto muito de citar o nome das pessoas, né? Mas tem uma frase
que fala de... Nossa, eu até me perdi no pensamento. Voltei lá para Belém. Mas é que assim, a transformação, ela só é capaz de acontecer a partir da nossa capacidade de imaginar ela, sabe? Então, se a gente não consegue pensar uma transformação, imaginar ela e agir para que ela seja, sabe, possível, ela de fato nunca vai acontecer, sabe? Então, eu levo isso para minha vida até nas pequenas atitudes, até no pão que eu compro porque o vizinho eu não concordo com, sabe, com alguma coisa dele, assim. E eu, sim, vou andar 20 minutos para comprar pão noutra padaria. E às vezes sabe, é uma besteira, assim, ninguém quer estar fazendo isso, né? Pode ser lido como uma besteira, pode, mas é uma escolha pessoal, assim. Eu nem sei como que a gente chegou nesse assunto, mas... Eu posso buscar a conexão. Eu acho que você está trazendo muita. Dai e o Andira também trouxeram, né? A questão da racialização dos corpos em Manaus. Como é diferente do que a gente vê ao redor do mundo, que é gente branca e gente preta, né? A gente tem os povos indígenas. Tem esse embranquecimento. Quando eu chego em Manaus, eu sou chamada de Japoquinha, que é a indígena branquinha. E eu sou passável como manauara embranquecida, sabe? Entendi. E anos para eu entender o que tem por trás disso, né? Assim, que violências que existem, né? E nesse rolê de frequentar espaços, eu acho que sempre tem esse recorte racial, um recorte de classe e de gênero, né? Para mim, a escolha. Para mim, pensar no comércio, não frequentar comércios de pessoas que eu sei que eu não concordo politicamente, por exemplo, fecha tudo, assim, quase tudo, né? Manaus é terrivelmente conservadora, terrivelmente evangélica, né? Então, às vezes tem aquelas placas, assim, né, com frases bíblicas e tal. Eu fico assim, caraca, será que a gente vai comer nesse lugar? E 90% das vezes a gente vai ser maltratada lá, né? Então não faz nem sentido a gente tentar chegar perto desses ambientes. E agora eu que me perdi. Eu acho que é sobre comunidade que a gente está falando, né? Sobre encontros. O que eu tô enxergando hoje, pensando na questão de comunidade, é da gente estar construindo essa comunidade, né? A cidade foi construída de uma forma totalmente errada e isso reflete na forma que a gente vive dentro dela, né? E se relaciona também. Na forma que a gente se relaciona dentro dessa cidade. E imaginar uma nova possibilidade é muito difícil. E daí eu vou colocar um contraponto do que você disse, que é uma coisa que surgiu no exercício de apapurutação ano passado, que era assim, eu falei para Dimas, que é o diretor, do tipo, o que vai acontecer se for só corpos, só manas, né? Sem os homens cis na cena. E em seguida eu pensei, o que seria só corpos trans nesse rolê? E é inimaginável. E quando a gente vai pra cena, é sempre uma coisa nova. Sempre diferente e inimaginável. Talvez o que eu penso agora, juntando essas duas coisas, né? Da gente estar construindo uma comunidade e da gente não enxergar um futuro muito diferente do que é o dado, eu acho que é nessa junção que a gente está criando e que é recente para todas nós, né? Da gente estar se encontrando enquanto artistas trans, estar se unindo, mesmo que seja pontualmente, né? A gente se vê uma vez por mês, sei lá. Eu acho que a gente está criando coisas inimagináveis, né? E, e é sobre isso também. É o quão complexa cada uma de nós é e juntas isso se torna uma potência muito maior. Eu acho que é muito sobre construção mesmo, né? De uma comunidade que a gente possa chamar de comunidade e ao mesmo tempo seja uma comunidade urbana, né? Que está o tempo inteiro tentando dividir, separar as pessoas em territórios e CEPs.
diferentes, assim. Eu gosto muito daqui onde a Kuma fica, porque é do lado do Prosamin. Então, apesar de estar no centro, tem uma vibe bairro, né? Aqui tem Na a Praça da Claudinha. Tem uma banquinha que a gente sempre compra fruta nela, assim. É um casal de sapatona, muito gente boa e super interage comigo com o Dante, sabe? São pequenas coisas, né? Uma pessoa ou outra. Uma padaria lá na Joaquim Nabuco também. A Amanda era nossa vizinha que a gente nem sabia de rua e que faz a gente se sentir numa vizinhança, né? Num bairro, apesar de estar morando no centro. Eu acho que a gente pode ir para a próxima pergunta. Relacionada ao que ou quem te inspira? Tá. Por onde eu posso começar? Porque eu acho que eu busco inspirações em alguns lugares, assim, mas eu acho que a maior parte vem da arte mesmo, né? Da produção cultural, assim. Então, hoje em dia, eu tenho buscado muita inspiração em pessoas artistas que são pessoas indígenas, né? Como, por exemplo, a Caí Guajajara, que é uma pessoa que eu escuto bastante, assim. E tentado me aproximar também dessas pessoas aqui na cidade mesmo, né? Porque já existe um movimento de retomada de identidade indígena que está acontecendo e ele vai crescendo, sabe? Conforme os dias vão passando e vão se fortalecendo, as pessoas vão se acolhendo nesse lugar que é muito delicado ainda para a gente conseguir debater e a gente precisa dar alguns passos atrás antes de fazer esse convite, sabe? Para a população manauara refletir sobre quem somos enquanto povo. Então, eu tenho buscado inspiração muito nos povos indígenas, né? A gente recebeu o Ailton Krenak domingo agora, dia 28. 28 não. Dia Enfim, 25, 24. sim. E Ailton foi uma pessoa que me sensibilizou muito nesse lugar, sabe? Da retomada ancestral, né? Principalmente para pessoas nortistas e não só, mas assim, como a gente fala de Manaus, né? Eu coloco muito a realidade do que é a cidade, assim, esse território. Então, eu tô tentando descobrir quem são essas pessoas que podem me inspirar nesse lugar, sabe? De me sentir mais forte e ter mais identificação enquanto artista indígena, né? E aí nesse lugar eu acho que eu acabo também buscando as referências de gênero, né? Quem são pessoas trans e indígenas, sabe? Mas geralmente é uma coisa que a gente fica buscando em todos os ambientes que a gente passa, né? Cadê as pessoas trans, né? Então há muito essa invisibilização, esse apagamento, assim, das nossas identidades. Principalmente quando você fala né, uma identidade indígena e ainda tem que afirmar uma identidade trans numa cidade que está o tempo inteiro massacrando, né, essas identidades e tentando fazer sumi-las, assim. Então, aqui, por exemplo, de pessoas indígenas que eu sigo e que muito me alimentam, me nutrem, assim, primeiro a Uira, né, eu acho que tá tendo muita expressividade, assim, não só no Brasil, mas no mundo todo mesmo. A Mapi Mura, né, que, que, que tá ali juntamente com a Mafel, né, puxando a Suja e vários outros movimentos e trazendo esse questionamento também, tanto de gênero, né, enquanto nós sendo pessoas trans, assim, e não binárias e ao mesmo tempo trazendo a nossa identidade étnico-racial que faz tudo mudar, sabe? Por isso que eu sempre tô falando sobre isso, assim, porque quando a gente passa a se entender enquanto uma pessoa trans, muita coisa muda, né? Assim, é radical, né? Essa mudança na nossa vida, a forma que as pessoas nos tratam, o mundo inteiro, né? Passa a nos olhar de outra forma. E
essas mudanças são radicais também quando a gente se afirma enquanto uma pessoa indígena, sabe? Numa cidade que é território indígena, né, que foi construído em cima de santuários e cemitérios indígenas, sabe? E que hoje tenta apagar essa identidade, tenta distanciar a gente desse lugar, né? Então, eu gosto de citar Danilo também, que é um ator que está tendo muita expressividade e que faz muito esse chamado da retomada, né? E, inclusive, os personagens que ele interpreta têm muito também essa afirmação, né? Geralmente são personagens indígenas que estão em retomada de identidade ou algo parecido, assim. Então acho que é um debate que eu quero muito estar fazendo e tentando acolher as pessoas, porque eu me vejo nesse lugar de que eu também preciso de acolhimento, de que eu preciso encontrar quem são as pessoas que se sentem assim, sabe, no limbo existencial da identidade, né, de não sou uma pessoa parda, sou uma pessoa parda, sabe, o que é ser uma pessoa parda de fato, né? Como que esse termo foi utilizado ao longo da história para se referir a diversos povos e apagar algumas identidades, assim. E ao mesmo tempo, o quanto isso é delicado porque mexe em feridas ancestrais das pessoas, né? Tipo, são dores que nós já sentimos ao longo das nossas vidas, assim. Então, eu me inspiro muito tanto em pessoas que já nasceram em contexto de comunidade, né? Tipo, existem pessoas indígenas que sabem de qual etnia são, já nasceram, né, inseridas nessas comunidades tradicionais. E essas pessoas, algumas estão nesse movimento, assim, de vocês que estão na cidade, que são indígenas e não lembram disso, bora tentar lembrar, sabe? Bora tentar fazer essa busca, porque precisamos, né? De fato precisamos. E ao mesmo tempo eu fico buscando inspirações musicais, né? Assim, porque o tempo inteiro o meu corpo tá comunicando música em algum nível, sabe? Assim, nem que seja internamente eu pensando em algum ritmo, um tempo de uma música, uma harmonia. Então, eu tenho inspirações musicais, por exemplo, o Ed Luna, né? É uma pessoa assim que tem uma linguagem que é muito específica e que me atravessa muito com a questão de calmaria, sabe? De conseguir passar assim construir uma ambientação sonora que causa vários sentimentos que a gente quer sentir, sabe? A Lued, a Lineker é até demais, assim, é uma coisa obsessiva às vezes na minha vida, porque ela fala coisas que são muito pontuais, assim, em alguns lugares e que eu me identifico muito e que eu acabo até incorporando nos meus discursos, sabe? Coisas que ela fala, assim, porque, por exemplo, a gente, enquanto comunidade trans, está ainda buscando a excelência, né, na nossa produção artística, mais de vida, assim. Que é isso, né? A gente tentar sair da precariedade do que é ser uma pessoa indígena e se inserir no mercado de trabalho, ser uma pessoa trans e se inserir no mercado de trabalho. E sei lá, eu tenho outras inspirações musicais, assim. Como eu falei, eu sou uma pessoa que tá tendo até dificuldade, uma certa crise de identidade, assim, sabe? De me entender nesse lugar da música. Porque o mercado musical é muito hostil também, assim, e predatório, né? No sentido da venda desse produto que vai ser a música e que a gente tem que estar construindo essa música pensando em várias coisas que a gente precisa alcançar, e a gente precisa vender um show, e a gente precisa gravar um clipe, sabe? E tudo isso eu tento me adequar desde sempre e não consegui. E aí eu tô num lugar de não quero mais me adequar, sabe? E eu não sei se essa é uma decisão tomada, mas eu tô sentindo isso agora, assim, eu não consegui me adequar, não sei se quero, mas eu quero produzir, sabe? Eu não sei o que vai realmente causar nesse mercado musical.
Eu sei que tem algumas pessoas que estão esperando que eu lance coisas musicais, assim, né? Eu converso muito com as pessoas sobre isso. E eu tenho muitas coisas compostas, assim, de músicas, né? Que eu pretendo estar gravando, assim. Mas ao mesmo tempo, parece que a minha vida mudou tanto nos últimos anos, assim, com a transição de gênero, né, que iniciou em 2020, assim, dentro de mim internamente, até eu conseguir colocar isso para fora do corpo, né, e falar sobre isso com as pessoas. Foi uma mudança muito radical, então, assim, muitas músicas que eu compus ao longo da minha carreira musical, hoje elas nem fazem muito sentido eu estar tocando e cantando, então se transformaram em relíquias pessoais minhas, assim, que eu tenho as letras, algumas tenho áudio gravado, mas que as pessoas não sabem que a música existe, porque pra mim não faz sentido botar aquilo no mundo, assim. Mas que eu gosto de ouvir às vezes, sabe, pra ter uma memória, assim, de quem eu fui e como que eu cheguei naquilo e por que que eu deixei de ser aquilo pra ser o que eu de fato quero ser hoje, sabe? E aí hoje estou nesse lugar de me alimentar dessas inspirações musicais para conseguir até criar coisas que me representem mais do que isso que eu já produzi, né, ao longo da minha vida, assim. Isso falando na música, né? E agora eu tô entrando nesse lugar do cinema, que é um outro mundo, e eu nem consigo citar muitas coisas que me inspiram, assim, no lugar do cinema, né? Mas eu acho que tudo isso perpassa por esse lugar de estar querendo questionar as coisas, sabe? De tensionar esses debates que parece que o mercado tenta ignorar, sabe? Algumas questões e quando a gente tenta inserir algumas temáticas nesse mercado, essas temáticas são rejeitadas, né? E eu fico, quem quiser ouvir falar disso vai ouvir, sabe? E eu penso muito assim, se tem duas pessoas ouvindo o que eu tenho para falar e o que eu tô falando eu considero ser muito importante, tipo, se só tem duas pessoas querendo ouvir, eu acho que eu vou focar nessas duas pessoas, sabe? E eu não sei, daqui a pouco pode ser mais duas, e mais duas, e mais duas. Não sei até onde isso pode crescer, eu sei que existem muitas possibilidades, né? Mas eu sou uma pessoa que está constantemente buscando inspirações também. Eu acho que eu não sou tão estática nesse sentido, assim, sabe? Eu tenho as minhas inspirações que eu citei algumas, que essas são as mais gritantes na minha vida, né, assim. Mas eu tô sempre atrás, assim, sabe? Ouvindo coisas novas, tentando... Tem um caderno que tem as páginas que é só para eu anotar referências, né? Que não serve para mais nada, só para ter nomes e nomes de pessoas, nomes de filmes, nomes de discos, de tudo que eu preciso acessar, sabe? E eu acho que é isso um pouco de referências. Muito legal. Eu gosto de Excel. Eu anoto as coisas no Excel. Nessas listas assim também. Uhum. Você. Acho que a gente pode entrar agora na cena manauara. Como é que você percebe essa cena artística? Aquilo que eu falei, né, sobre comunidade, eu acho que eu vou começar falando um pouco sobre isso. Primeiro eu vejo uma dificuldade, assim, da gente dialogar, sabe? Enquanto classe artística, principalmente por haver muitas divergências, né, nessa classe, assim, e enfim, eu vejo o cenário cultural como algo muito subdividido mesmo e que tem muitas dificuldades de se comunicar entre si, né, esses grupos. Mas assim, tem uma reflexão que eu gosto de fazer sobre isso, que é o lugar da Amazônia no mundo, né? Que já é muito mais pensando assim, o lugar que eu enxergo essa cena tentando se entender, na verdade. Porque a gente vem desse lugar cultural, de produção de cultura, que o norte como um todo, todos os estados da região amazônica, eles são secundarizados, né? Enquanto prioridades, assim.
Então, durante a pandemia, por exemplo, parecia que Manaus nem era parte do Brasil, né? Porque a gente às vezes via o nome Manaus sendo citado junto com países como Inglaterra e França, assim, Manaus no meio, sabe? Sim. E a gente está começando a se organizar, sabe? Mesmo com todas as disputas assim internas que existem dentro do cenário cultural, eu acho que estamos começando a entender como mobilizar a partir do nosso próprio lugar, sabe? Que eu entendo muito uma necessidade assim da gente comunicar com o máximo de pessoas possíveis, né? E eu tentei até, assim, por um certo período da minha vida, me comunicar com o maior número de pessoas possíveis, independente, sabe, de gênero, de raça, de classe. E eu fui entendendo que eu teria muita dificuldade, sabe, para realmente, assim, eu tentando comunicar com muitas pessoas e parecia que eu não estava conseguindo comunicar, na verdade, era com ninguém, sabe? E aí aprendi muito isso, assim, recentemente sobre a gente conseguir se comunicar com o todo e se conectar com o todo, falando da gente, na verdade, falando do nosso grupo, das pessoas que a gente se identifica e se insere, né, enquanto comunidade ou grupo na sociedade mesmo, assim. Porque eu acho que a gente não consegue escapar tanto disso, né, dessa divisão social, daquilo que as pessoas se identificam, naturalmente eu acho que a gente vai se agrupando, assim. Mas eu acho que a gente está entendendo é que a gente precisa da coletividade para que todos os grupos consigam se sentir representados de alguma forma, né? Então, esse momento que a gente está vivendo agora de Lei Paulo Gustavo e futuramente Lei Aldir Blanc II é uma coisa que vai estar balizando, assim, esse debate artístico, cultural na cidade de Manaus mesmo, nos próximos meses e eu acho que nos próximos anos. Porque a Aldir Blanc ela vai estar acontecendo, né, nos próximos anos. Mas a gente está começando agora com a Lei Paulo Gustavo e essas plenárias, por exemplo, que estão acontecendo na SEC, que vão começar a acontecer na Manaus CUT, e agora vai acontecer o seminário de cultura também. Elas estão sendo esse primeiro processo, assim, de tipo, gente, nós precisamos sair das nossas bolhas e se comunicar com o pessoal ali que é da outra bolha, sabe? E a gente precisa conseguir ficar na mesma sala, conversando sobre as mesmas coisas, sem ofensas, sabe? Eu já participei de reuniões que foram tão, assim, calorosas que dava vontade de só levantar e ir embora mesmo, sabe? Mas ao mesmo tempo, ao longo desses meses eu venho percebendo que vai tendo essa maturidade, vai acontecendo o amadurecimento do debate, sabe? As pessoas vão percebendo que a gente precisa fazer isso, a gente precisa conseguir conviver entre si, mesmo com as grandes diferenças que às vezes são gritantes mesmo, assim, sabe? Às vezes eu me vejo tendo que conseguir ouvir uma pessoa que geralmente eu, tipo, não quero, sabe? Mas entendendo também que nesses lugares a gente vai ter o nosso momento de falar, né? E eu acho que eu tô nesse exercício agora, assim, enquanto artista, né? Enquanto produtora cultural, enquanto uma pessoa que está nesse ambiente político também tensionando o debate, né? Eu tenho estado assim fazendo o exercício muito de escuta, mesmo que seja algo que eu acho absurdo escutar, sabe? E eu acho que é muito difícil, assim, na hora é muito difícil. Vai dando um calor, vai dando um formigamento, vai dando uma vontade de, sei lá, inquietação, né? Uma dor no estômago, né? Uhum. Pra mim é uma dor no estômago que dá. Ixi, me perdi totalmente. Tava falando sobre como eu enxergo a classe, né? Mas eu acho que só para finalizar essa parte, eu consigo enxergar um lugar muito interessante, sabe, para a classe artística, assim.
mas ainda é muito naquele lugar de que eu enxergo porque eu radicalizo meu pensamento, né? Então, eu consigo entender o lugar que a gente consegue pensar, mas pensando que as atitudes até chegar lá vão ser atitudes que vão ser doloridas às vezes e que não é um lugar que eu não queria usar a palavra utopia, sabe? Mas eu acho que cabe, assim, é um lugar um pouco utópico, mas que como não pensar, né, numa realidade que venha a ser nesse lugar da utopia, porque tudo que foge essa realidade agora, que a gente já vive, que já está estabelecida, é como se fosse uma utopia. Querer mudar isso para qualquer outro lugar é como se fosse uma utopia, sabe? E aí parece que o que sobra pra gente é tipo, tá, a gente aceita isso e se adapta, ou todo o resto é utopia e a gente não vai alcançar, sabe? E sei lá, eu não sei se eu quero tomar essa decisão de, nunca vamos alcançar, então não vou me movimentar pra, sabe? Então eu vejo que nós, enquanto classe, estamos inseridas num contexto amazônico e que todo o mundo vai estar olhando cada vez mais pra gente, pra esse território, sabe? E eu tenho visto isso na prática, nesses movimentos que eu tenho feito de, às vezes, precisar sair daqui de Manaus e ir para outro estado, ou então tá participando de conferências online, né, laboratórios online, e poder acessar essas informações de que grandes empresas sei lá, grandes grupos de pessoas estão olhando para cá e colocando investimento em dinheiro para coisas que estão acontecendo aqui, sabe? E que a realidade da gente é que, sei lá, daqui a 10, 20 anos isso seja cada vez mais expressivo de que esse fluxo migratório de pessoas vindo de outros países e de outros estados para cá vai ser cada vez maior, sabe? Porque a tendência é essa, se a gente for parar para olhar, né, enquanto cidades, Manaus é um lugar que ainda tem muito, aqui vou colocar entre várias aspas porque é uma ironia, né? Ainda tem muito espaço para ser ocupado, sabe? E eu sei que essas pessoas querem ocupar esse território, eu sei que a ponte Rio Negro que foi construída para conectar a gente ao Iranduba, na verdade, é para ocupar aquela mata que está lá, né? Para construir outras cidades e fazer com que aquelas outras cidades se transformem em algo maior também. E eu ia até botar uma reflexão para a gente pensar sobre isso da classe artística e sobre a cidade, né? Que é uma referência para mim, né, de uma citação do Ailton Krenak numa das aulas que eu assisti dele online, que ele faz uma reflexão sobre o termo desenvolvimento, né, que é muito colocado nesse lugar de desenvolver, evoluir ou transformar algo em algo melhor, né? Mas quando a gente ouve essa palavra, o que é envolver, sabe? Envolver é quando a gente, sei lá, se entrelaça, se conecta e se transforma em algo comunitário, talvez, né? Eu gosto, como a gente está num podcast, as pessoas não têm essa visualização do que é envolver, e eu estou fazendo com meus dedos, entrelaçando os meus dedos, envolvendo os meus dedos uns nos outros, sabe? E quando a gente pensa em desenvolver, sabe? É como se a gente estivesse deixando de se envolver, sabe? Para mim, a palavra desenvolver tem muito mais esse sentido hoje, assim. Nós não estamos, é como se a gente estivesse se desconectando de tudo que é humanidade, de tudo que é ser um corpo no mundo, né? A gente está se afastando, se desenvolvendo, entende? E eu trago essa reflexão enquanto classe artística nesse caso, né? Porque isso se encaixa para todo o contexto de cidade, humanidade, mas enquanto classe artística também. Eu acho que nós estamos nos desenvolvendo nesse sentido de nos separando cada vez mais, né? Por conta das divergências e dos debates que são tensos e às vezes
sei lá, a gente não tem disposição, não tem paciência e nem sempre tem que ter mesmo, sabe? E eu vejo a classe artística meio que dessa forma, assim, nós temos muito potencial, muita cultura viva mesmo, né? Muita coisa sendo produzida, mas tudo na precariedade, né? A gente se sente com a autoestima baixa enquanto artista. A gente vai vendo cada vez mais que pessoas de fora daqui percebem a gente enquanto potências e a cidade não, né? Inclusive, eu tenho feito não sei se eu poderia chamar de neologismo, mas eu estou pegando duas citações, que uma é do Vitor Xamã, inclusive, de um disco recente que ele lançou agora, o Garcia, que ele fala que a cidade é grande, mas não é maior que a gente, né? Ou a cidade é grande, mas não é maior do que eu. E ao mesmo tempo, pegando essa citação, eu fico pensando, se a cidade é tão grande, mas a gente também é tão grande que a gente parece que não cabe na cidade, sabe? Parece que o nosso corpo não cabe mais aqui e é como se a cidade tivesse o tempo inteiro nos espremendo, nos apertando, sem nos dar um abraço, sabe? Sim, envolver. Uhum. Então é muito mais uma sensação de sufoco, né? De se sentir, de a gente se entender enquanto potência, mas esse território ainda não, sabe? Eu acho que a classe artística está muito nesse lugar ainda. Eu fiquei refletindo aqui, foram várias coisas que você trouxe. Eu pensei um pouco do lugar da gente tentar ser didática com as pessoas. No meu caso, pensar em pessoa cis, branca, classe média, e que são ambientes acadêmicos, né? A maioria desses lugares institucionais. Você comentou de falar da sua nossa própria experiência, né? E para mim, no começo, eu ficava questionando quem que eu vi, será isso, né? Ou quão egocêntrica eu tô sendo falando de mim mesma. Uhum. Até num lugar psicanalítico, assim, né? Pra quê? E eu parei de questionar isso, eu acho, mas eu entendi que fazia sentido a gente, por exemplo, antes de fazer uma fala, se apresentar e nessa apresentação colocar um pouco do nosso contexto histórico, das nossas interseccionalidades, né? Quem sou eu para estar colocando essas palavras aqui hoje? E eu lembro que eu exercitei fazendo isso. Na verdade, era super cansativo fazer isso no curso de psicanálise que eu estava fazendo em 2021. Acho que eu não aguentei 6 meses. Mas que toda vez eu tinha que lembrar de todos esses recortes para daí explicar por que que eu estava tentando contrapor ali alguma coisa da leitura, né? E eu vejo que tem ambientes hoje que é muito mais fácil quando eu trago esses recortes e contextualiza de verdade, né? Por que é importante tu estar participando das reuniões, por exemplo, né? Quem que já assina a reunião de criação de política pública do audiovisual hoje? E também das outras pessoas poderem se identificar a partir disso. Eu nunca esqueço o dia que a Wira se apresentou como pessoa trans NB numa oficina de teatro aleatória, assim, um rolezinho aí, um projeto de alguém. E eu lembro que eu fiquei assim, caraca, é sobre isso. E daí quando eu entro na faculdade, eu me apresento como trans NB, tentando me entender ainda. E, e fui muito acolhida pelas pessoas que estavam ali, né? Acho que deve ter umas 2 pessoas trans naquela turma, nessa turma inicial da minha faculdade. Mas que na época ninguém se entendia direito, né? Ninguém se enxergava ainda, né? Como é importante falar para poder começar a criar essa comunidade, talvez. Essa comunidade que a gente busca. E vai para a próxima pergunta, que é sobre cultura trans, cultura LGBT, talvez. A pergunta inicialmente era se a comunidade trans é uma cultura também, né? Uhum. Como que você vê isso?
É, eu acredito que sim, nós produzimos uma cultura que é bem. Tem um recorte muito específico, né? Então, eu acho que como os nossos corpos estiveram por muito tempo marginalizados e até hoje são, né? Mas a gente já consegue se enxergar em outros lugares, né? Ocupando outros lugares, tanto no mercado de trabalho quanto no setor cultural, onde quer que seja, né? Apesar de que muitas pessoas ainda acham que a gente precisa estar só na esquina, né? Trabalhando. E eu acredito assim que a gente está começando a entender o que é essa cultura, sabe? Uma cultura trans. Porque quando eu me coloco nesses ambientes de disputa política, como na Secretaria de Cultura, por exemplo, eu vou percebendo que geralmente eu sou a única pessoa trans, sabe? E eu sei que eu não sou a única pessoa trans que produz cultura na cidade, né? A gente sabe. Mas a gente não se vê ainda nesse lugar enquanto parte da cultura amazonense, por exemplo, né? Então, para nós que estamos produzindo essa cultura, nós entendemos, né, que existe muitos recortes trans que vão gerar produtos culturais distintos, sabe? E quando eu trago esse lugar da Secretaria de Cultura como exemplo, é porque as pessoas tentam me colocar como se eu estivesse representando a comunidade trans, sabe? E eu fico falando, gente, eu sou no máximo a representação do que é a representatividade, sabe? Porque eu posso representar uma pessoa, talvez, sabe? Mas ser uma pessoa trans não é ser o que eu sou necessariamente, sabe? Então, eu ainda tenho que estar colocando isso em debate, porque as pessoas, além de uma preguiça cis de entender o que é, né, um recorte trans nesse lugar do gênero, existem também as pessoas que só se recusam, né, e não querem mesmo saber e vão estar sempre violentando a gente, sabe? Então, é muito difícil, assim, para mim ainda enxergar a cultura trans como algo sólido que dê pra gente, talvez, algo estruturado, sabe? Eu acho que ainda tá muito num lugar, assim, de sabemos que estamos produzindo, sim, mas que ainda precisamos ocupar muitas coisas e que de fato a gente ainda vai conseguir produzir coisas que a gente vai se sentir satisfeita, sabe? Porque a gente produz muito nesse lugar de necessidade, né? E tipo, ao mesmo tempo que as minhas produções, por exemplo, falam muito dos meus recortes de gênero e de raça, nem tudo que eu for produzir eu quero que precise necessariamente estar falando do que é ser trans ou do que é ser uma pessoa indígena, sabe? Então, é muito mais uma reflexão, assim, porque eu não acho que a gente. Assim, quando se coloca num contexto mais amplo, sabe? De cultura trans mundialmente falando ou nacionalmente falando, eu acho que nós temos, assim, algumas referências, né? Dos lugares que a gente quer ou pode alcançar, né? E até do que é possível, né, da gente fazer, porque às vezes a gente não se sente capaz, né, de produzir algo assim. Eu passo muito por isso, assim, de até eu conseguir acreditar que eu sou capaz de fazer algo, de realizar algo, sabe? Tem muito embate interno, assim, para eu chegar no ponto de não, tu consegue, vai e faz, sabe? E eu acho que isso faz parte da cultura brasileira, né, que não necessariamente é a cultura trans, mas a cultura trans também está inserida no que é ser o Brasil, né? Porque o Brasil tenta descolar a gente, né? De pátria, né? Esse conceito que balizou, assim, o último governo.
é como se a gente não fizesse parte do que é ser família, logo não fazemos parte do que é ser uma pátria, logo criem uma comunidade e produzam sua própria cultura que não vai ser a cultura brasileira, vai ser a cultura de vocês, sabe? E tentam sempre criar esses guetos, né, assim, pra gente estar e a gente fica... Eu acho bom, assim, no sentido de que, assim, bom da gente conseguir se conectar enquanto grupo que sofre essas mesmas violências e que está em busca das mesmas coisas, que nem sempre podem ser as mesmas, né? Mas a maioria das vezes nós precisamos sim de coisas que são semelhantes. Isso nos fortalece, sabe? Enquanto grupo, enquanto comunidade, enquanto povo. E a gente cria ambientes seguros, né, para a gente estar, porque, por exemplo, parte do meu isolamento dentro da minha casa é que sair na rua da minha casa para mim é uma grande dificuldade, sabe? De assédios das pessoas, assédios visuais, assédios físicos, assédios verbais, sabe? E isso não necessariamente faz parte da nossa produção cultural, né? Eu acho que cultura é mais do que só a arte que a gente produz, sabe? Quando se fala em cultura de um povo, de uma sociedade, assim. Então, eu acredito que a cultura trans, ela é uma coisa que está entendendo como se estabelecer, sabe? Se solidificar, se sentir parte do todo, né? Eu acho que a gente está indo para esse lugar enquanto cultura, assim. De tentar falar, gente, nós temos muitas culturas porque ser uma pessoa trans não é aquilo, né? É muito diverso, né? Quando a gente fala, usa o termo diversidade é porque realmente somos muito diferentes assim umas das outras. E isso parte muito do lugar dos nossos recortes raciais, dos nossos recortes de gênero, né? Principalmente. Mas que essa diversidade toda é que vai construir toda essa potência, sabe? Porque a gente faz isso com afeto, né? A gente faz isso pensando no coletivo. Pelo menos eu vejo assim a gente fazer isso, sabe? De nunca fazer e construir e fazer nossos movimentos pensando apenas na nossa individualidade, né? Então, é uma cultura de acolhimento, né? Eu acho que a gente tem essa capacidade de se acolher e ir transformando as coisas. Perfeito, amiga. Eu tô amando te escutar. É muito gostoso o ritmo do pensamento, assim, que você traz. Eu acho que é um dos motivos de que eu tento não editar os podcasts também, sabe? Ter essa experiência de escuta. Para finalizar, você quer deixar algum recado? Talvez para as pessoas mais novas, ou talvez para pessoas que precisam escutar, né? Pessoas cis, brancas, sei lá. Seja livre. Sim, eu acho que eu posso trazer reflexões, né, para pessoas que eu acho que eu estou muito nesse lugar de falar para as pessoas que vão se identificar, sabe, com minhas vivências e com o que eu acabo passando, né, por todos esses recortes que me atravessam, assim. Então eu queria direcionar minha fala para pessoas trans que estão em início de transição, para pessoas indígenas que estão iniciando sua retomada de identidade étnico-racial, sabe? Porque são retomadas, sabe? Nossa identidade trans, ela também é uma retomada, sabe? E, e a gente tem muitas dificuldades, né, no meio desse caminho, assim, às vezes parece que nada faz sentido, mas de repente parece que tudo faz sentido ser da forma que está sendo hoje, sabe? Por conta de como tudo já foi construído, né, para que as coisas sejam do jeito que são hoje, assim.
eu acho que o que eu queria dizer para essas pessoas é que elas não estão sozinhas, sabe? Eu acho que é sempre importante a gente lembrar que, por mais que às vezes a gente se sinta muito só, né? E de fato a cidade nos deixa muito sós, né? Porque é difícil estar juntos, né? É difícil se reunir, é difícil ter tempo para conversar e se abraçar e compartilhar afeto, assim. Então esse sentimento de solidão ele é muito comum, eu acredito, né? Para mim, assim, principalmente, e para pessoas que eu dialogo que têm os mesmos recortes que eu. E fazer um convite da gente se aproximar, sabe? Eu acho que é muito isso, assim, a gente precisa se aproximar de alguma forma, entender como que a gente pode se fortalecer, né, nessa caminhada que é nunca vai acabar, sabe? Pelo menos eu, na minha vida, eu sei que enquanto eu estiver viva, eu vou precisar estar nesse embate, nessa disputa, sabe? E eu tava refletindo recentemente sobre uma coisa de tipo, eu não quero ter que estar num lugar dizendo que eu represento tal grupo ou tais pessoas, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando eu vou para esses lugares e tento defender a minha narrativa, eu sei que eu tô também falando de muitas pessoas que estão ao meu redor, sabe? E eu tenho percebido cada vez mais que quando eu falo de algumas questões, eu acabo conectando com algumas pessoas só pelo fato de eu ter falado, assim. Então, acho que essa eram as duas reflexões, né? Nós precisamos saber que não estamos sós e que a gente pode e deve se unir para que a gente tenha mais força no dia a dia, né? E que nem todo mundo precisa estar nesse ambiente político de militância e, sabe, com todo esse desgaste, assim. Porque não é todo mundo que vai ter energia, sabe? Mas só da gente se acolher e saber e tentar, de alguma forma, assim, se estimular umas às outras a conseguir, sabe, estar presente nesses ambientes, eu acho que já faz muita diferença, assim, porque pessoalmente eu tenho visto, né, eu já estou nesses trânsitos, né, nos ambientes políticos há mais ou menos 2 anos, sabe? E nesses últimos 2 anos eu percebo o quanto eu sempre me sinto só enquanto pessoa trans, né, enquanto pessoa indígena em retomada também. Eu sempre me sinto muito só, assim. Mas hoje eu sei que eu não tô mais, sabe? Pelo menos não nesses ambientes. Eu percebo o quanto a minha presença sozinha nesses ambientes tem mobilizado outras pessoas para quererem estar também, se sentirem no direito de fala, sabe? Se sentirem dispostas a pegar o microfone ali numa plenária e se colocar, né? Enquanto pessoa que tem suas questões, tem suas reivindicações. E é isso, assim, ninguém precisa ter essa disposição, mas quanto mais pessoas nós encontrarmos com a disposição, sabe? Tudo que a gente tem para conquistar, eu acho que a gente, ao longo do tempo, a gente vai conseguir, assim, sabe? Não é nem uma promessa, né? Porque não tem como fazer uma promessa, mas é a minha perspectiva pessoal, assim, de ver que de fato é possível, sabe? Eu já estive em ambientes afetuosos o bastante para que a gente conseguisse transformar uma realidade, mesmo que micro, assim, sabe? Mas que já faz diferença no mundo, né? Aquela micro-realidade se torna sei lá, um ponto de luz ali num lugar que está totalmente obscuro, ou o inverso, né? Um lugar que está super iluminado e ninguém consegue enxergar nada por excesso de luz e de repente a gente encontra um espaço que não tem esse excesso. Assim. Ai, adorei essa metáfora final. Eu acho que é sobre micropolítica, né? Sim, A gente está criando a nossa forma de fazer as relações serem diferentes. É uma das coisas que eu queria ter falado desde o começo, eu esqueci dessa palavra, micropolítica. Eu agradeço muito, Jaci. Foi incrível. Eu quero pedir para as pessoas conferirem o trabalho